É isso aí, então, pessoal. Estamos aqui dando início ao nosso podcast e hoje aqui temos a presença que ilustre, uma presença muito especial do meu grande amigo Eduardo da Silva. O Eduardo que é um brasileiro aí que migrou para os Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele aí que já o conheço aí há um bom tempo e vai estar aí contando um pouquinho da sua história aí, como é que foi a sua decisão de sair do Brasil para vir para os Estados Unidos. E temos aqui também a presença do Wanderson, o qual vai estar aí juntamente comigo aí, fazendo perguntas para o nosso amigo Eduardo. E é isso aí, vamos aí coletar informações aí com ele e passar aí uma, uma experiência aí bacana sobre a sua saída do Brasil e a sua chegada nos Estados Unidos e o que ele atualmente faz aqui. Contar a sua experiência aí para nós. É isso aí, seja bem-vindo, nosso amigo Ed aí. Obrigado. Ed já está com uma experiência boa aqui na América, tem muito para compartilhar com os nossos amigos aí internautas, né, Ed? Pouquinho. As suas experiências, como foi, né, os detalhes da vinda dele para a América, a sua decisão, e ainda vou conhecer um pouco da história dele e espero que a história dele inspire outros aí que tá nessa caminhada, nesse desejo de vir para a América também. Se apresenta aí para nós aí, o Eduardo. Sou Eduardo, sou mineiro de Ipatinga. Estou nos Estados Unidos há 24 anos já. E foi bom. É bom. Tá sendo bom. É isso aí. Experiência maravilhosa. Como é que foi a tua decisão, assim, Eduardo, de sair do Brasil e migrar para os Estados Unidos? Foi uma decisão fácil? Foi uma decisão que você precisou sair do Brasil? Como é que foi a decisão de sair do Brasil e estar vindo para os Estados Unidos? Foi uma coisa assim, fácil não foi, realmente. Eu, na realidade, a minha mãe comprou uma passagem para mim e me mandou para Portugal. Eu estava muito bem empregado e tudo, e minha mãe resolveu me mandar para Portugal, que achava que eu fora do Brasil seria melhor, ia vencer, ia fazer acontecer. Então, ela decidiu um dia para o outro comprar uma passagem e falou: olha, você vai embora. Aí eu questionei um pouco, porque eu tinha um emprego muito bem estruturado, até ganhava até muito bem, relacionado ao Brasil, né? Relacionado a Minas. E ela não quis saber, ela só falou: eu quero que você vá embora porque vai ser melhor. Aí eu fui. E eu fui para Portugal. E a experiência não foi nada legal. Eu fui muito discriminado, principalmente pela cor da minha pele. Passei muitas e muitas humilhações pelos portugueses, principalmente, né, os de idade, que não aceitavam a minha cor, não sentavam do meu lado. No ônibus, por exemplo, se eu tivesse sentado, se eu tivesse no metrô também não sentava do meu lado. Então, muitas vezes eu tinha que levantar para que eles se sentassem, porque eles não sentavam do lado de negros. Isso em Portugal. Isso em Portugal. Caramba. Aí eu fiquei em Portugal durante quase um ano e tive a oportunidade de migrar para os Estados Unidos. Então, acontecendo isso, eu me empolguei, não tinha dinheiro suficiente para migrar para os Estados Unidos. E mesmo assim eu vim com a força de vontade. Eu tinha algumas cartas de crédito no Brasil, alguma coisa com sócio e tudo. E coloquei tudo na roda e apostei tudo que eu tinha, todas as minhas fichas que eu tinha. Então, Ed, dada essa oportunidade que você teve de estar na Europa, e pelo que você conta, por exemplo, sofreu preconceito, não foi uma experiência muito boa, mas a gente vê que você vê que essa vontade ainda de migrar para a América, mesmo passando essa experiência em Portugal. Você viu na América uma oportunidade ainda de um recomeço, de recomeçar, de algo melhor para você?
Na realidade, Anderson, uma coisa que eu posso te dizer de coração é que a América aqui na realidade eu conheci o que é realmente ter uma chance de viver fora do Brasil. Porque em Portugal, por mais que eu fui discriminado e tudo, eu não vi essa chance de sobressair, de ser, de poder dar algo melhor para minha vida e para a vida da minha mãe e da minha irmã que eu tinha no Brasil. Então, eu cheguei nos Estados Unidos e vi que eu podia fazer o melhor para elas e para minha vida e constituir família, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Legal. Quer dizer que não foi fácil, então, a tua passagem lá por Portugal, pelo que você fala. Uma coisa estranha, né, cara? Eu achei que não jamais imaginaria que Portugal seria, até porque, convenhamos, ele não é que nem ele falou, cor da pele. Eu não vejo ele como um negro, não é? Eu não vejo ele. Ele é como todo brasileiro, é assim, a maioria do brasileiro é uma mescla de mistura, né? Agora, lamentavelmente, o que ele falou aí é uma coisa que choca a gente ver da maneira com que os portugueses te trataram lá. Até é triste, né, de a gente ouvir algo desse tipo. Mas como é que foi a tua passagem, voltando ao tema Portugal, como é que foi, você ficou quantos anos, você falou, em Portugal? Em Portugal eu fiquei 11 meses. Quer dizer, foi uma experiência, 11 meses. você aprendeu alguma coisa, você tirou algum proveito na tua estadia em Portugal? Aprendeu alguma coisa, te fez crescer como ser humano? Na realidade, eu aprendi que a gente tem que ser mais forte, por mais que a gente no Brasil, né, tenta sobreviver de tudo para quem vem da pobreza. Eu aprendi que em Portugal, quando você sai um pouco fora do Brasil, né, e eu tive lá em Portugal, eu aprendi que você tem que ser mais forte em questão de ser humano, porque e aprender uma diferença muito grande que você, infelizmente, é discriminado pela cor da pele, mas tem aquela força, aquele poder dentro de você ser mais forte. E eu já estava todo abalado, eu tinha deixado a minha vida inteira no Brasil e fui para lá por um pedido da minha mãe e tudo. E passando por todas essas humilhações que eu passei em Portugal, mas ainda valeu como uma experiência de me fortalecer. Que bom, cara. Que bom que você tá aberto, tirar esse proveito, sabe, cara? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Essa questão de preconceito no mundo inteiro é algo que tem abalado muita gente, mas isso aí não foi, né, cara, o motivo de fazer você parar, né? E a gente vê pela sua experiência de vida que você foi para frente, né? E quis vir para América, veio para América e graças a Deus está dando certo. Você fez uma colocação, questão de Portugal, que você não via tantas oportunidades em Portugal de poder suprir a necessidade da sua família, como você disse que é um desejo da sua mãe, né, da sua casa. E aqui na América você encontrou essa oportunidade? Como que foi? Foi difícil para você chegar a esse ponto? Como que foi essa etapa da sua vida? Foi maravilhoso. Eu posso falar que a América me abraçou mesmo. E eu tenho muito amor a esse país. E é um país que realmente eu não quero deixar, porque até hoje só me dá coisas boas. Todo um princípio é um difícil. problema. Conta um pouquinho para nós como é que foi a tua chegada aqui nos Estados Unidos, Ed. Como é que foi a tua volta? Você falou que você ficou 11 meses em Portugal, Isso. voltou para o Brasil. Quanto tempo você ficou no Brasil depois que você voltou? E como é que foi a tua decisão a tua decisão de vir para os Estados Unidos? E conta para nós também como é que foi a tua chegada aqui depois. Ok. Eu saí de Portugal e já estava tudo preparado para eu fazer a travessia pelo México. Quer dizer, que você preparou quando você saiu de Portugal? Você já saiu de Portugal? Correto. Preparado para voltar para o Brasil e vir para os Estados Unidos. Você já tinha tudo programado. Na realidade, Ney, eu tive
e fazer o meu trajeto, eu imaginava Portugal, Estados Unidos, México, Estados Unidos. Mas não foi assim. Eu fui para o Brasil, esperei 2 semanas no Brasil para viajar para o México para tentar a travessia para cá. Entendi. Só tipo uma colocação. Então, nessa época que você veio, então, você já conseguiria ir para o México direto. Você não tinha que atravessar em outros países. Não. Que ano pra foi isso? México Desculpa. direto. Que ano foi isso? Só pra... 2002. 2002. Isso 23 foi anos em atrás. março de 2002. Iniciou a viagem para cá, Entendi. né, a travessia. Então eu tive no México. Viajei, Vira pra lá, só pra ficar mais pra frente pra câmera. Deixa eu falar. Isso. viajei para o México e do México para continuar a travessia. Não foi nada bom. Entendi. Foi uma travessia muito complicada. Nós éramos um grupo. Primeiro eu cheguei sozinho com um tio que eu tinha. E nos reunimos depois com outras pessoas. Então foi, no total, foram 19 pessoas. Sendo uma só mulher no meio da gente. Todos brasileiros? Todos brasileiros. Saídos do Brasil. Aham. Todos. E não foi bom porque, primeiro, a gente precisou passar por outras cidades, além do distrito do México, a gente precisou passar por outros lugares até chegar próximo à fronteira. E, infelizmente, é algo que realmente dói muito ao falar, porque a travessia foi muito complicada, porque quem nos recebeu eram pessoas que estavam fortemente armadas, nos colocaram num casebre que não tinha teto, não tinha nada, só tinha paredes mesmo, nos colocaram ali dentro e nos ameaçavam todo o tempo com armas para fazer o passo a passo, para começar a travessia. E, infelizmente, pegaram essa moça que estava no meio da gente, que era a única que tinha. Eu falo hoje que era uma menina, porque ela tinha 19 anos e ela estava atravessando com o tio dela. O tio dela não pôde reagir para defendê-la. Os atravessadores, pegaram ela na nossa frente. Violentaram ela várias vezes. E todos faziam. Duas pessoas apontavam armas pra gente não reagir, enquanto o outro praticava o abuso sexual. E revezavam. E fumavam muita droga, muito crack, muita pedra. E fumavam nessas lâmpadas comuns, eles tiravam a parte de cima, jogavam a pedra lá dentro. E enquanto estava fumando aquilo ali, estavam abusando dela e apontando armas pra gente. Essa menina era brasileira. Brasileira. Do interior de Minas. Isso E foi ela quantos estava dias? com o tio. Isso durou aproximadamente. A nossa travessia, na realidade, ela durou 13 dias. Mas os abusos com essa moça, vamos dizer que chegou aí 9 dias por aí, sendo abusada todos os dias por todos. E eram quantas pessoas? Ed, mais ou menos? Às vezes 3, abusaram às também? vezes 4. Todos os dias. Todos os dias. Sim. Todos os dias.
e era algo que nós chorávamos todo o tempo, pedíamos para que não fizesse. O tio dela, principalmente, estava completamente Abalado. desolado. Ele estava completamente. Eu acredito que esse senhor depois, ele não ficou bem, porque ele estava muito, muito abalado com toda a O situação. tio da menina, no caso. O tio da menina. Não, exatamente. Exatamente 9 dias. Eu lembro disso muito bem. Pousaram dela 9 dias. E depois disso, colocaram a gente para fazer uma travessia, uma caminhada pelas montanhas e tudo, onde o meu tio, que estava atravessando comigo, ele destroncou o pé, um dos pés, né? Claro. E eu tive que carregá-lo nas costas. Isso no deserto, você está No falando? deserto, subindo montanha, descendo. Tinha aqueles cactos, aqueles espinhos e tudo. E eu carregando meu tio nas costas, que ele não aguentava andar. Às vezes ele tentava um pouco, caminhava um pouco, só que nós não podíamos ficar distante Grupo, né? do grupo, porque senão o coiote não voltava para nos buscar. Isso A era, gente ia ficar perdido no deserto. isso era na parte da noite? Era na parte do dia? Noite. Noite. Calor? Sempre noite. Calor no deserto? Muito calor. Muito Até calor. porque se você fosse muito para frente, você acabasse se perdendo. Muito, Sem muito nada. calor. E era algo que não tinha luz, não tinha nada. Era tudo na escuridão. Porque a gente tinha que passar pela aquela estrada, né? Aquelas dunas, aquelas coisas. E tinha algumas árvores, né? Aquela caatinga do local. Típica do deserto, né? Isso. E era tudo muito espinhento. Então você não podia, né? Aconteceu várias vezes a gente tocar o braço e sair tudo muito arranhado porque eram muitos espinhos. E a gente fez isso durante 3 noites. Aí chegou um momento que eu já não aguentava carregar o meu tio. E nós nos perdemos do pessoal. E então meu tio, por já ter tido a experiência de estar nos Estados Unidos pela travessia do México, o meu tio pediu que nós pulássemos uma cerca de arame farpado. E eu lembro claramente que do outro lado tinha um asfalto e passava muitas carretas. Aí ele só falou assim: não, salve eu. Vou voltar um pouquinho. Policiais da fronteira começaram a colocar luzes no meio da mata. E nos acharam. Acharam eu, meu tio, porque meu tio correu e enfiou debaixo de um pé de espinho. E eu fui atrás dele e o acompanhei, enfiei debaixo dele, fiquei do lado dele. E isso ele rastejando, que até então já tá com o pé machucado. Sempre rastejando. E eu também, porque ele falava, não levanta, rasteje, vamos do meu jeito. E ele enfiou debaixo de uma árvore. Pra mim, era uma árvore normal, né, cheia. Também porque era noite, né? Bem, Não dá pra você bem cheio assim. A gente via que era uma árvore bem robusta, né? Aquela coisa assim, bem grande. Eu falei, beleza, estamos aqui, estamos bem. Só que eu via que pelo tipo de plantação, hoje eu sei o que é. Então aquilo era da altura da árvore ao chão, tinha flores
flores não, perdão, tinha folhas. E nós entramos debaixo daquilo. E policiais da fronteira, da patrulha, vindo atrás com lanternas e tudo procurando, né? Se tinha alguém atravessando naquele momento alguma coisa, ou perceberam que tinha um grupo de pessoas atravessando, enfim. Nos acharam. Acharam eu, meu tio, debaixo dessa árvore. Chamo eu de árvore, que na época para mim era uma árvore. Só que pediram para que nós saíssemos dela. Aí nós não tínhamos como sair. Porque a árvore, os espinhos eram para dentro. Então a gente não conseguia, porque todos os espinhos de onde nós entramos estavam focados para nós. E eu tentei um pouco, me arranhei, me espetei e tal, aí começou a sangrar muito, porque eram espinhos muito grandes e grossos. Então a gente começou a ter esse problema. Aí o policial teve que ir lá no carro deles, procurar a ferramenta e começou a cortar aqueles espinhos e nos tirar lá de baixo. Com isso, nós estamos falando, era por volta aí de umas 3:30 da madrugada, alguma coisa por aí. Eu lembro muito bem por causa do que depois, logo para frente, eu vou contar que o dia clareou. Era por volta disso, 3:30 da madrugada, algo assim. Ele cortou aqueles galhos, nos tirou lá de baixo e pediu que nós sentássemos ali e esperasse que ele ia atrás de outro pessoal que ele tinha visto mexendo na mata. E tudo bem, nos sentamos ali. Vocês compreendiam tudo que ele falava? Não, o meu tio compreendia, eu Seu não. tio, seu tio. Eu não sabia espanhol, não sabia inglês, sabia nada. Eu estava com meu tio. O teu tio entendia porque ele já tinha estado aqui? Já tinha ficado aqui 5 anos. Ele já tinha feito essa travessia, então? 5 anos. Inclusive, ele foi, pela primeira vez que ele tentou vir, ele ficou preso 3 meses no México, onde a minha avó, até de tanta preocupação, perdeu até um tempo a memória. Enquanto ele não voltou no Brasil, minha avó não voltou por si. Hoje, graças a Deus, ela tem a mentalidade normal. Foi só um surto que deu na época, enquanto ele ficou preso no México. Então meu tio entendia tanto espanhol quanto inglês. Ele não falava, mas entendia. Aí pediu que nós sentássemos ali. Tá tudo bem, sentamos. E esses 2 policiais saíram para procurar o restante de pessoas. E logo na nossa frente tinha uma cerca de arame farpado e era uma BR. Mas isso você estava do lado do México, você já tinha México. atravessado. Estava do lado do México. Então tinha uma vocês cerca estavam de arame farpado. Para onde vocês estavam indo? Qual era a cidade? Vocês sabiam para onde é que vocês iam? Qual era a Não, próxima cidade? não tinha ideia? sabíamos. Quantas horas se iam demorar para chegar Não lá? Não tinha ideia. sabíamos A deriva. absolutamente nada. O objetivo era só atravessar a fronteira. Então. Só cair nos Estados Unidos. A gente não sabia cidade, Não sabia o estado, horário, quanto tempo ia caminhar, nada. completamente nada. E meu tio falou assim, me coloca nas costas, levanta, me coloca nas costas e me joga do lado de lá, da cerca de arame, e atravessa comigo. Ele já tinha sido preso no México 90 dias, na primeira chance que ele teve de atravessar.
ele sabia que se nós fôssemos presos no México, ia passar o que ele passou. Que ele falou que o pior lugar do mundo é a cadeia do México. Ele falou, me joga do lado de lá e passa. E era uma PR. Os dois policiais, ao saírem, distanciaram um pouco da gente. Eu corri lá, joguei ele nas costas e joguei pro lado de lá da cerca de arame farpado. Já era território americano. Aí ele falou, passa pra cá. Aí eu me agarrei até nos arames, rasguei a única roupa que eu tinha. Por quê? Ficou tudo para trás. Tinha levado mala com roupa que eu tinha trazido de Portugal. Ficou tudo para trás. Eu só tinha a roupa do corpo. Até rasguei. Estava usando uma camisa de seda que minha mãe tinha me dado. Uma calça social, uma bota. Eu achei que era tudo muito normal. Então eu fui sempre arrumadinho. Sabe? Eu achava que eu ia, tipo assim, sair do Brasil, né, Minas, e vou chegar nos Estados Unidos daqui a pouco, tá tudo bem. Vou parar no México, perfeitamente, e daqui a pouco estou nos Estados Unidos. É só uma coisa boa, vou atravessar ali, tá tudo bem. E o que se Eu passava na fui- tua mente nesse momento? O momento da... Lá no meio do mato, lá no meio da escuridão, carregando teu tio, o que vinha na tua mente? Ô, Ney, na Será que eu vou chegar nos realidade, Estados Unidos? na O que minha- vai acontecer comigo? na realidade, eu vou te falar, a minha mente bugou quando eu vi o abuso com a moça, uma menina, né? Porque eu tenho 48 anos de idade, a menina tinha 19 anos, só que não comparado. Naquela época eu tinha 25, 24 anos que eu tinha na época. Quando eu atravessei para cá, a menina tinha 19. Aí minha mente já bugou. Já não entendia, já via a realidade que não era aquela. A minha mente depois era só de chegar no meu destino final. Mas em algum momento chegou a passar na tua mente e dizer assim, cara, será que eu vou conseguir chegar? Chegou. Será que... Eu achei que eu ia morrer. Eu achei, primeiro, por carregar o meu tio, muito mais alto do que eu, muito mais pesado. Eu ter aquela força que foi Deus que me deu, não tem outra pessoa para não ter dado. Aquela força de carregar meu tio durante tanto tempo, tantas horas nas costas. E eu achei muitas vezes que eu ia morrer. Primeiro, com aquelas armas apontadas pra gente, eles poderiam ali disparar e matar todo mundo. Para começar, era ali. Mas já que não aconteceu, eu achei que na travessia a gente poderia morrer. Você vê que nessa época, então, não tinha esse conhecimento do Kaikai, né? Não, Igual tem agora. Não é que havia o conhecimento Não desse tal de existia, Caucaí, não né? existia. não O que existia. aconteceu? Esse caicai que eles fazem hoje nos Estados Unidos, o que acontece? As cadeias ficaram super lotadas, era muita gente presa, e eles não tinham mais condições de ter tanta gente dentro das cadeias. O que eles faziam? A pessoa chegava lá, se entregava para a polícia, eles já sabiam, os coiotes mesmo já sabiam de tudo que acontecia lá dentro, e diziam, não, você vai lá, eles vão ter excesso de gente nas cadeias, eles vão te dar uma corte, você se entrega, você vai embora. Quer dizer, tudo, os coiotes, os caras que trabalham na fronteira do México, os caras que fazem essas travessias, eles já sabem de todo, como é que está funcionando, como é que é o processo, o que, é que você tem que fazer, o que, que você não tem que fazer. Na maneira que ele veio, a tua forma de passar era peitando tudo e todos. Não tinha. Era vida ou morte. Era vida ou morte. A forma mais fácil, hoje é mais fácil, no sentido de que você atravessou, você se entrega, você vai lá, te entregou a polícia. Você fica mais de uma maneira, querendo ou não, é mais seguro hoje entrar dessa maneira. Da maneira que ele entrou, da maneira que se entrava antigamente, era muito mais difícil, era muito mais arriscado e é complicado. Imagina só a história dele aí, tá? Hoje a gente vê histórias de pessoas recentes que entraram 5 anos atrás, que não se diz, não tem nem comparação com a história dele, há 20 anos atrás. E aí, você conseguiu jogar seu time pro outro lado? Como é que foi o negócio? Consegui jogar,
Passei pelos arame farpado, rasguei, igual eu te falei, agarranchei com aquele desespero todo de atravessar, vamos. Caí do outro lado, na BR, pedindo carona, as carretas passavam, e era um local que realmente, no horário que nós estávamos, que era madrugada, só passava carreta, não passava carros menores. Não tivemos essa sorte ou azar, digamos assim. Enfiamos debaixo de uma ponte. A gente foi andando pela BR ali, eu carregando meu tio, e eu estava muito cansado já, eu estava completamente exausto. E meu tio falou, vamos entrar aqui debaixo. Tinha, né, aquela passagem debaixo da ponte com umas manilhas, chegamos no Brasil, umas manilhas de cimento lá debaixo, e ficava bem debaixo da ponte. E nós entramos ali. Nisso meu tio, ele fumava. Eu não bebia, não fumava, essas coisas. Eu não usava nada disso. E meu tio acendeu um cigarro e começou a fumar. Com cuidado que a brasa do cigarro, digamos assim, não saísse para que nos descobrisse ali, debaixo. Ao passar algumas horas, veio uma pessoa gritando. Aí falava brasileiro, e gritava. E o meu tio falou assim, sai e grita para ele. Grita, só grita. Não importa o que você gritar. Grita. Nós temos duas chances. Ou é o coiote, ou é policial gritando para nos prender. Mas graças a Deus já estamos dentro dos Estados Unidos. Então é melhor ser preso aqui do que no México. E como é que você sabia que você já estava em território americano? O meu tio sabia, eu não sabia nada. Eu não sabia. Aquele arame farpado ali Era a divisa. era a divisa. Entendi. Ele sabia e eu não sabia. Por isso que ele pediu que eu jogasse ele nas costas E jogasse e atirasse ele pro outro lado. Porque ali era território americano, Você estava seguro. onde tinha aquela BR que eu te falei, que era logo depois da cerca de arame farpado. E ele sabia, eu não sabia nada. E ele falou, então você grita. Aí você começa a gritar. Aí eu fui para cima, vamos dizer, né? Não é ponte, é viaduto, né? Eu fui, subi no asfalto e comecei a gritar. Aí eu gritava. E aí a voz da pessoa que estava gritando começou a ser mais alta, ficar mais próximo a mim. Graças a Deus, era um coiote recolhendo todos aqueles que espalharam no meio da mata e não recolheu todo mundo. Na realidade, chegaram 17 com a gente. De quanto? Era 19. Por dois para trás. 2. O que aconteceu? Você nem sabe. Ninguém nunca soube. Se foram presos, se morreu, não soube. Aí ele nos recolheu. Aí era para andar muito mais rápido, era para correr. Eu não conseguia correr com meu tio nas costas. Aí eu colocava às vezes ele aqui com os pés aqui, às vezes pendurado do lado. Eu dava meu jeito. O que aconteceu com o teu tio na realidade? Ele destroncou um pé que destroncou de uma forma que o pé dele ficou totalmente de lado. Não quebrou. Depois ele falou comigo que o pé dele só saiu do lugar. Ele não chegou a quebrar o pé. Mas ele veio me falar isso depois que a gente já estava nos Estados Unidos e tudo. Ele já estava lá pro lado dele e eu aqui. Enfim. Consegui acompanhar o povo que estava correndo. O cara sempre vem logo, mas falando, né? Hoje eu consigo falar.
na linguagem deles e conseguiam entender, mas na época eu só tinha que correr. É o que eu sabia fazer. E meu tio falava para mim: ele tá pedindo você correr mais rápido. Anda logo, anda logo. Eu falei: mas eu não aguento, ué. O senhor é pesado. E, beleza. Chegamos, nos colocaram. Era uma F-150. Nos colocaram na carroceria. E éramos 17. Mas na carroceria não poderia aparecer sequer algo na parte de cima. Nem um ombro, nem um braço. Todos Nem... deitados, então. Era, Em cima do outro. era amassados no cima. Porque dois mexicanos vieram pisando em cima das pessoas para baixar mais. Que não podia aparecer. Não é, o que a gente falou. Não podia. Na época que o pessoal entrava antigamente, era tortura. A travessia era uma tortura. Ô Ney, eu cheguei, deixou a gente num motel em San Diego, Califórnia. Nos deixou num motel. Quando eu levantei a minha calça, a canela da calça, sim. Eu levantei dessa perna aqui, que eu tenho a cicatriz até hoje. Quando eu levanto isso aqui, porque eu senti a minha bota molhada. Eu achava que era do suor, da correria. Quando eu levantei assim, e tirei a bota, isso dentro do quarto de motel, porque nos enfiaram todos dentro de um quarto de motel. Todos, os 17. Quando eu tirei a bota, era sangue puro. Eu não tinha essa parte aqui. Eu perdi isso aqui. Eu não tinha isso. O couro da canela. De tanto bater, surrar. E eles andavam a 100, 120, 140 milhas por hora. O fundo da caminhonete, quando passava em qualquer buraco ou aqueles lombadas, aquelas coisas, não parava. Aquilo a gente pulava de uma altura pela velocidade que estava andando e a gente só ficava batendo no outro o tempo inteiro. Teve um rapaz que quebrou um braço. E eles não quiseram saber também, não deram socorro ao rapaz, não. O cara ficou gritando de dor lá 3 dias. Dentro do quarto. Nós que ajudávamos ele da melhor forma possível para colocar o braço mais ou menos mobilizado para ele não sentir tanta dor. E quando eu vi aquilo, que minha perna estava na carne viva, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no banheiro, chorando, falei muito com Deus e pedi para ele que eu já tinha chegado até ali, que me levasse para o melhor. Mas voltar eu não queria, voltar. Que até então, Ed, você não tinha um lugar definido para ir. Você ia para um lugar que você... Eu tava com meu tio. Olha o que é mais interessante. Você falou que o seu tio foi para um lado, se você... Que vem logo aí, exatamente. Quando estávamos lá no quarto de hotel, simplesmente aí depois aparece, né, eles perguntando. Isso na Califórnia. San Diego. Isso aparece o coiote perguntando. Ô, fulano, passagem comprada. Aí começou a desocupar o quarto. E meu tio sempre saía do quarto. Eu achava aquele estranho, mas ele saía porque ele fumava. Foi fumar um cigarro. Eu achava que ele foi fumar um cigarro.
E ele embaixo tinha, hoje eu sei, né? Uma bodegazinha assim. E ele ia lá, tomava café da manhã, comia do bom e do melhor e tal, não sei o que, comprava o cigarro dele. E nesse inteirinho de 2 dias que a gente estava ali, ele comprou a passagem dele. Por si próprio. Enquanto eu dormia, ele foi embora. Uau. Que isso? O cara se carregou ele por Me abandonou. Eu fiquei lá no quarto sem ira nem beira, sem dinheiro, não tinha nada. Porque eu achava que eu ia estar com meu tio até o final. Meu tio simplesmente, por já ter estado aqui uma vez anterior, aquela que a gente estava atravessando, simplesmente foi embora. Te abandonou. Eu já estava nos Estados Unidos, vamos dizer assim, perdão da palavra, meu sobrinho que se dane, se vire sozinho, eu tô indo embora. E foi, sumiu. Rapaz, se não fosse você, ele não tinha atravessado. Tanto você carregou Não ele. tinha. Você não teve o mínimo de consideração com você. Não, absolutamente. Absolutamente. E aí, o que você fez, Ed, depois disso? Eu não tinha o que fazer na realidade. Ou você não tinha um lugar para onde você ia ir? Nada Quer dizer, você veio com ele e por ele. por ele. Quer dizer, como é que você veio parar aqui nessa cidade? O que você fez depois de San Diego? Qual foi teu... Aí tá bom. O que aconteceu na realidade? Chegaram, depois que o pessoal foi saindo, chegavam outras pessoas todos os dias. E nisso chegou 2 rapazes do interior ali de Caratinga, Minas, e conversaram. Eu via eles usando o telefone, falando que era a pessoa que estava patrocinando a travessia deles para os Estados Unidos. Aí eu cheguei para um deles e expliquei a minha situação. Estou sozinho, porque o coiote virou para mim e falou que eu tinha 48 horas para decidir se eu ia embora ou ele voltava comigo e me entregava para a imigração mexicana. Que situação. E nisso, eu já estava ali há 10 dias. E eles não davam para gente o que comer nem o que beber. E a água era muito salmoura. A gente só molhava os lábios porque não podia beber a água. Bebia só um pouquinho mesmo, bem pouquinho, porque senão passava mal. E eu estava no 8º dia, que eu não tinha comido nada. Nada, absolutamente nada. Olhei para cima, tinha um closet. E lá em cima do closet tinha uma caixa muito grande de pizza, mas não era uma pizza large que a gente compra aqui, a grande. Era maior. Era como se fosse uma Giant, a gigante. Onde vocês estavam? Dentro de quem? Dentro do quarto do motel. E eu pedi o rapaz para me ajudar a pegar essa caixa lá em cima. E ele me deu o pezinho, eu fui lá e peguei. Quando eu desço a caixa e abro, e era uma caixa de pizza mesmo gigante. Quando eu abro, tinha alguns pedaços de borda de pizza. Só aquela lateral de massa. E lotado de barata. Lotado de barata grande, pequena, tudo. Era um, vamos dizer, um criatório de barata ali.
Nós comemos tudo, cara. A fome de 8 dias, né? Nós comemos tudo. Comemos as baratas, comemos filhote, comemos os restos da pizza, nas bota-pizza, comemos tudo, comemos tudo. Eu tô falando nós assim, porque tinha eu e um cara comigo. Tinha eu e um cara comigo. Da turma antiga, né? Então, da turma antiga. E ele ficou com nojo. Eu comi. Eu só fechava os olhos e pedia a Deus. E comia. Mastigava aquilo tudo, aquele trem estralava na boca, eu não queria saber o que era. Eu só queria matar minha fome. Foi desesperado. Foi. Até hoje lembrar disso já é um sacrifício. Não desejo isso a ninguém, cara. E depois aí Deus colocou esses dois rapazes lá que chegaram depois e tava conversando no telefone com o atravessador. Falar um pouquinho mais rápido pra eu não me emocionar. E Você contou sua história pra eles? aí eu falei, o cara falou, não, então quando falou seu Joaquim ligar, aí eu vou passar o telefone, você explica pra ele, talvez ele te ajude a partir daí. Perfeito. Eu sei que na época eu tinha deixado, que eu trabalhei em Portugal, fiz um consórcio, tinha saído Fiat Palio no Brasil, estava fazendo um consórcio, eu tinha essa carta de consórcio. Na época era R$19.000. Que era um bom Ele dinheiro. tinha deixado na mão do coiote que deveria me passar até me colocar destino final. Só que ele me abandonou no meio do caminho. Quer dizer que E você estava pegou. preso com eles, então? Eu estava Eles preso. não te deixavam sair, Não. então você não quitasse a dívida. Se eu não pagasse nem $3.000 para ele na época, o coiote para eles, eu não saía dali. Eles me voltavam, me entregavam para a imigração mexicana. E isso quanto tempo depois do teu tio ter saído daí, quando ele ter te abandonado? 48 horas. Era o tempo que eu tinha. E o teu tio sabia da tua situação, o que você estava passando? Você não tinha grana? Completamente. Ele simplesmente te abandonou. O meu tio, ele estava carregando, ele fez um fundo falso na calça que ele estava usando, e meu tio estava com dólares. Meu tio não estava com reais, ele estava com dólares. Que ele já tinha passado uma vez. Poderia ter te passado essa dica Ele também. poderia ter me comprado a passagem para ir com ele. Ele foi tão ordinário que ele me abandonou. Aí o senhorzinho ligou para os meninos no final do dia, falando que a passagem deles estavam compradas, que no outro dia pela manhã eles sairiam do quarto para seguir a viagem. E o rapaz pediu, aí eu conversei com esse senhorzinho, expliquei, aí ele pediu o endereço da minha mãe, aí pediu era meu último dia, Prazo vencido. prazo de 48 horas vencido. Quer dizer, eu venci o prazo, o que você fazia? Jogar para Vencer. trás? Eles iam me voltar para trás, Se na você ia madrugada. voltar para trás, de repente eles iam apagar ele no caminho. Não, com certeza, voltar para trás eu acredito que eles não iam ter o trabalho de me levar até lá, não. Eu acho que eu ficaria por ali mesmo, né? No primeira oportunidade. Rapaz, um carente não mede a consequência dessa forma, hein? Aí foi. Beleza, aí eu conversei com o senhorzinho, ele pediu o endereço da minha mãe, pediu o telefone. Aí falou, ó, aí pediu para que o coiote que estava trazendo os rapazes que não eram mesmo meu, que esperasse por mim. Aí chegou um cara logo depois à noite, eram umas 10 horas da noite por aí, salve erro, não sei quem, já não tinha nada, tinha relógio, tinha Não nada. tinha noção de hora, né? Tinha. Aí bateu na porta e só falou assim, você é brasileiro? Falando espanhol, né? Não vai embora, fica aí. E eu não entendi o espanhol.
né? Que eu falava, queda-te aí, viu? Queda-te aí. Sei o que é isso. Ele só falava assim, brasileiro, fica, fica. Aí quando ele falou fica, Eu percebo. Percebo. falei, mas tipo assim, eu vou pra onde? Eu tenho que ficar mesmo, ué. Né? Eu pensando comigo, eu tenho que ficar, vou pra onde? Porta trancada pro lado de fora. A gente não tinha acesso a abrir a porta. A gente não podia abrir cortina. Você estava preso, preso e preso. Completamente preso. Bem, então é um outro lugar, ué. Tem que ficar aqui. Quando eu fui no outro dia, eu tinha uma passagem comprada Isso que o senhor conseguiu para você. com o senhor. Aí ele me mandou para Manchester, Massachusetts, né, Boston. Pertence lá em Massachusetts. Manchester. Rapaz, vai eu para Manchester. Cheguei de avião. Nisso ele foi lá, né? Minha mãe, ele tinha que pagar $3.000. Ele cobrou da minha mãe 4.500. Mas me liberou. Pagou uns 3.000 para mim. Ele cobrou da mãe 4.500. Ele liberou. E a tua mãe no Brasil apavorada com toda essa situação. É, a Você mãe tinha contato com ela? A lá mãe no deu Brasil? cheques para ele, eu acho que 6 cheques, alguma coisa assim. Então, cheguei em Manchester, aeroporto de Manchester, lá, né, Massachusetts, afora. Saí do aeroporto, não Sabia o que fazer. conheço ninguém. E eu cheguei numa madrugada também. Não, perdão, cheguei à noite. Cheguei numa noite, final do dia, cheguei na noite. Fui para fora do aeroporto, sentei num banco, fiquei. Falei, quando o dia clarear, e sempre falando com Deus. Falei, quando o dia clarear, eu vou saber onde que eu tô e vou dar meu jeito. Tinha 24 anos. Nisso, o cara sempre passava com um carro. Sempre passava. Aí chegou uma hora que ele parou. Ele falou, brasileiro? Eu falei, sim. Ele falou, tá esperando alguém, alguma coisa, que eu direto pego gente aqui e você tá sempre aqui. Eu falei, não, tô esperando o dia clarear pra eu saber onde é que eu tô, porque eu tô perdido. Aí ele foi, me chamou na porta do carro, baixou o vidro, carona. O que que tá acontecendo? Aí eu contei pra ele, mais ou menos, a história. Aí ele falou assim, entra aqui, você vai dormir lá em casa. Ok. Desespero tão grande, como ele de tá ali, a polícia me pegar, me prender, queria ir embora. Tá? Entrei, nem conheci o cara, podia ser qualquer uma pessoa criminosa e tudo, eu entrei. Pronto. Aí ele parava nos lugares comigo e falei, não, só vou ali um pouquinho e tal, e voltava no carro, vou ali. Aí ele chegou pra mim e falou assim, não, ele me levou pra casa dele. Aí virou e falou assim, você tá perdido e tal? Eu falei, tô, já expliquei, tô perdido, não sei. É só esperar amanhecer o dia, não quero incomodar não, não vou nem dormir e tal. Ele falou, não, deita aqui no chão, dorme aí no chão, sem travesseiro, sem almofada, sem nada. Deita aí no chão, dorme, que de manhã a gente conversa de volta. E era frio. Eu tava com a blusa de seda, ou então tô rasgada até do arame farpado. Porque quando eu pisei nesse país já não era março, era abril. Eu cheguei em abril nos Estados Unidos. Na realidade, em Newark eu cheguei 5 de abril de 2012.
Essa é a data que eu cheguei. Em Newark. Mas nos Estados Unidos eu pisei muito antes. Eu pisei em março. Ou seja, estava no inverno ainda. Inverno. E tava frio pra dar com pau. Isso em 2002 era frio. Era muito frio. Muito frio. E eu tava com assim, grandona de seda, que minha mãe tinha me dado, calça social, tudo. Era tudo muito pouco para um frio. Aí beleza. Bora, dormir e tal. Não dormi. Eu só encostava assim, eu não conseguia dormir. Eu não sabia onde que eu tava, quem que o cara era. Eu não dormi, eu só encostei, aí esperei, aí quando foi por volta de 5 da manhã, ele vem do quarto dele e fala assim, bora ali comigo. Bora. Mesma roupa, sem lavar uma boca, sem lavar os olhos, sem nada. Bora ali comigo, bora. Aí ele parou num posto de gasolina e falou assim, você bebe? Eu falei, não. Ele falou, então você bebe isso aqui. Me deu uma lata grande de Coors Light. Hoje eu sei que é uma cerveja Coors Light. E eu não bebia. Eu não fumava, não bebia. Aí ele falou assim, toma. Você fuma? Eu falei, não. Não, mas você vai fumar. Abre isso aí, fuma um cigarro, toma essa lata de cerveja. Eu falei, mas eu não bebo. Pronto. Tô falando pra você fazer. Abri, morrendo de medo. Tava sozinho, abandonado, no meio do nada. Não Frio sabia do onde eu caramba. tava. Um frio de dar com pau. Ele só mandou deitar no chão, não tinha um lençol, não tinha um travesseiro, não tinha uma almofada, não tinha nada. Nada. E eu não tirava de jeito nenhum minha bota, porque minha perna estava machucada e o sangue sempre descia com minha bota. E se eu tirasse aquela meia ali e torcesse o sangue, talvez ela não entrava em mim. Meu medo era esse. E o sangue estava escorrendo ali do mesmo jeito. Que a perna estava toda ferida da caminhonete. Aí ele me levou pro ShopRite. Aí eu vou pro ShopRite com ele. Isso madrugada. Ele senta numa maquininha, que hoje eu sei que é de limpar piso. Aí vai ele sobe, me levou lá no banheiro e falou assim, limpa os banheiros pra mim. Ô Ney, tinha bosta no teto. Você não imagina. Ele falou, limpa. Beleza. Das mulheres estava pior do que dos homens, tá? Pra deixar bem claro. Tinha sangue até no absorvente jogar no chão. Por aí afora. Um desastre. Da mulher tava pior do que dos homens. Nada contra, tá? Pelo contrário. Mas assim, foi uma experiência terrível. Eu só sei que eu fiquei com esse cara uma semana para ele comprar para mim uma passagem para vir para Newark. Só que nesse inteirinho eu liguei para minha mãe uma vez e o meu padrasto tinha uma irmã que morava em Harrison, aqui, New Jersey, né? E poderia me receber. Então eu tinha que chegar de trem na Penn Station de Newark e me pegariam lá. Eu trabalhei para esse rapaz uma semana para ele comprar a passagem de trem para eu chegar em Newark. Que na época lembro como se fosse hoje. Acho que foram $17.
$27, algo assim. Eu vim para Newark, Penn Station Newark. Trocou o trem lá em Nova York, eu cheguei aqui. Nem sabia que tinha que trocar de trem. O pessoal, porque o trem esvaziou inteiro, todo mundo saindo. Você seguiu o fluxo. Eu só fui, eu nem sabia para onde que eu estava indo. Aí eu vi, ele sempre falou comigo que Newark escrevia NWR. Aí, ou escrevia Newark mesmo, que hoje eu sei, né? Agora, por que você veio para Newark? O que fez você vir para cá? Porque a irmã do meu padrasto Estava aqui. morava em Harrison, ia me pegar na Penn Station de Newark. Mas quem é que falou para você que ela morava aqui? Como é que A minha mãe, que eu liguei uma vez, que ele deixou eu ligar, que na época era cartão, né? De Sim, lógico. $5, $10, não Sim, sei. sim, 2, 5, É, 10. exato. Então, pelo que justo ele não foi com você totalmente não te pagar o que pelo seu trabalho, De jeito. mas te deu um norte, né? Sim. Dependendo da passagem e do telefone para sua mãe que mudou toda. Por ele ter aparecido no aeroporto e já ter me resgatado de lá, eu tenho uma gratidão imensa para esse cara. Não sei, lugar de imigração. não sei nem o nome dele. E como é que ele falava com você? Ele falava português, espanhol? Não, é brasileiro. Ele é brasileiro. Brasileiro. Não sei o nome dele. Hoje, não lembro da fisionomia dele. Eu sei que foi um anjo enviado por Deus que colocou ele ali naquele local. Para você ver, eu não lembro o nome, fisionomia dele. Não, se você mandar eu rodar em Manchester hoje, que eu já conheço, não sei que casa é, não sei. Mas foi um cara que nem o Wander falou, pelo menos ele te guiou, te deu uma luz. Ele me deu a luz. Aí você veio para cá, para Newark. Ele me deu um cartão de 5, eu liguei para minha mãe, consegui falar com a mãe, minha mãe falou, não, então meu irmão fez isso com você? Falei, fez. Então a irmã do Gilberto, que é meu padrasto, vai te receber lá. E tal, vou ligar para ela e não sei o quê. Falei, mãe, perfeito. Resolveu tudo para você então. Em paz. A história não acabou, o sofrimento ainda não acabou, não. Chegou eu, Penn Station Newark. 5 Que época do ano? de abril de 2002. Frio ainda já. Não, tava nevando, Na época mas tava nevando. Tinha neve para dar com pau, estava nevando no dia 5 de abril de 2002. Pode pesquisar quem quiser, onde for que tá aí. Tava nevando. Em Newark tava nevando. Deixa debaixo de neve. Do trem. Penn Station Newark, parada final, não sei o quê. E alguém ia te esperar na Penn Station? Vou dizer a minha tia. Eu vou dizer assim. Ok, irmã do meu padrasto. Vontade era de chorar na época, né? Cara, saí. Esperei. Você lembra o horário? Você não apareceu, né? Porque ela também não. Você lembra o horário que você chegou? Eu cheguei, era por volta de 3h20 da tarde, por aí. Não. Era 2h15. 2h15. Ele lembra até os horários, né? 2h15. Até os detalhes. 2h15 da tarde eu cheguei. Que eu tô esperando. Quando deu, que eu te falei, 3h30 da tarde, 3h20 da tarde. Saio pela porta do fundo, ali da Penn Station, saindo para Ferry, ali. Uhum. Saio ali e... Tô vendo um mendigo, preto, grelo. Chega perto de mim e fala assim, Brasil. Preto.
Brasil, Brasil, Brasil. Ah, dá $1 e tal. Então, rapaz, eu tô pedindo você $1. Se você tiver $1, divide por 2. 2 coras para cada um já tá bom, né? Eu não sabia nada disso. Hoje que eu falo isso brincando. Aí não tem, meu filho. E um frio, né? E uma neve. E seda, eu tava com uma camisa de seda. Essa camisa de seda foi minha guerreira e minha calça que quando eu tirei eu joguei fora. Eu nem quis lavar, eu joguei fora. Porque eu já tava fedendo mais do que macaco. Enjaulado. Tava podre. Te falar a verdade, tava podre. Tomava banho, na realidade, o quê? Quase 40 dias. Nem banho o cara deixou você tomar lá em Massachusetts? Nada. Nem. Nada. Nada. Eu chegava do trabalho com ele, uma semana trabalhando com ele. E Ney, ele só me sustentava assim. Uma lata de Cosmate e mais cigarro. Aonde que eu aprendi a beber e fumar. Que era o que eu tinha. Eu não tinha um sanduíche, eu não tinha um arroz, eu não tinha nada. Eu só tinha uma lata grande de Coors Light e um maço de cigarro, que é uma Marlboro Light que eu fumo até hoje. Eu não tinha nada, velho. Eu só tinha aquilo. Aí eu tomava cerveja e supria fumando cigarro pra fome desaparecer. Quando eu caí em Newark, né, pesava 34 quilos. Eu saí do Brasil com 58. Quando eu caí em Newark, na rua, que ninguém me buscou. Na rua. Eu brinquei negócio do preto, pedindo $1 e tal, não sei o quê. Eu tava na rua igual ele. E provavelmente cheirando igual a ele. Então comecei a caminhar, tá? Fui caminhando. E deve ficar indo, e o pau quebrando, e eu caminhando. Sem saber pra onde você estava indo. Não tinha destino de nada, não tinha. Eu só perguntava, assim, perguntava nada, né? Eu andava e falava assim, posso andar por aqui? Né? Porque a gente não pode andar Tem lugares que não tem o sidewalk, né? A calçada. Aí o pessoal me ignorava e tal, e eu fui andando. Quando chegou pela 21, né? Porque a Penn State estava lá. Eu voltei para frente da Penn State, que era 21, que hoje eu sei. Eu comecei a andar pelo lado direito e fui para Harrison. Meio que sem querer. Do nada, cara, do nada. Era Deus colocando os anjos para me encaminhar. E eu fui andando. Aí tem a ponte. A primeira ponte que entra em Harrison ali. Né? Porque depois tem a segunda que você entra lá na Central Avenue, alguma coisa. Nós estamos falando da Newark Avenue, Okay. a primeira. Eu passo pela ponte metálica. Aí tem logo depois, né? Hoje tem um conjunto de prédios ali, mas na época não tinha nada. Aí tinha Sevilha Pavilhão, Sevilha alguma coisa, um restaurante. E eu fui andando. Aí passa pela First Street que tem ali. Aí atravessa a rua, tinha um restaurante muito grande. Que chamava Eu Maison de Luiz. Permissão. Eu acho que ainda tem esse restaurante ali, né? Não, fecharam. Fechou? Fecharam, eu trabalhei para ele até eles Em fecharam. espanhol. Aí eu entrei.
Aí eu falei, perguntei quem era o dono, gerente, qualquer coisa. Aí apontou, era o senhor Luiz. E ele tinha um sócio, que era o Couto, o português. Aí eu cheguei para ele e falei, senhor, não tem nada para eu fazer. Só me dá um prato de comida porque eu tô com fome. Muita fome. E ele era espanhol, da Galícia. E ele chegou e falou assim, não, minto. Galícia era Couto. Ele era de Madrid. Aí ele chegou para mim e falou assim, você tá com fome? Hambre, né? Eu falei, e eu tava já, e com frio, eu tava todo já enrugado, todo roxo. Minhas mãos, eu andava com o braço assim, sabe? E com muito frio, muito frio. Eu tinha muito frio porque nunca tinha estado num lugar tão frio. Aí ele falou, senta aqui. E eu tremia, os lábios estavam todos escuros já. Eu tremia muito de frio. Quase hipotermia, né? Aí ele falou, senta aqui. Aí pediu a bartender dele, né? Letícia, que depois eu trabalhei com ela. Falou, não, traz roupa pra ele, traz roupa, traz roupa. Aí eles me cobriram. Eu sentei no banco alto do bar, né? Tamborete alto do bar. Lá no cantinho assim. Aí ele mandou me cobrir, aí me cobriram com as mantas que tinha de forrar a mesa. Aí trouxeram me cobrir e essa menina, Letícia, ela veio com a jaqueta dela mesmo e colocou em mim assim, por trás, né? Pra me esquentar. Eu tava completamente congelando. E quando eu voltei, eu tinha muita fome. Muita, igual eu te falei. Eu tinha 34 quilos já. Eu saí do Brasil com 58. Né? Na realidade, eu saí de Portugal com 58. Porque eu só fiquei 2 semanas no Brasil. E ele falou, faz uma comida para ele, um prato de comida e tal. Aí eu fui comer uma refeição mesmo. Fizeram para mim, sei lá o que que é, não me lembro. Não me lembro. É como se fosse uma paella. Hoje eu sei o que que é. E eu comi aquilo. E eu desfaleci no balcão, assim. Eu desmaiei. Comendo, enchi a barriga, desmaiei no balcão. Por alguns segundos, eu acho. Penso eu. Assim. Quando eu acordei, estava todo mundo desesperado, me chamando e tal, né? Por isso que eu acho que foram por alguns segundos. Porque todo mundo estava ali me chamando. E é, eu voltei por mim. Eu choro. E eu nunca fui o cara de chorar. Hoje eu sou chora. Hoje eu sei que eu sou chora. Mas eu nunca fui um cara de chorar. Eu sempre guardei muita coisa, né? Dificuldade lá de ter pedido meu pai, essas coisas todas. E eu sempre guardei isso. Aí eu comecei a chorar, chorar, fui chorando. Nisso, depois que o seu Luiz veio, começou comigo, me acalmou e tudo. Aí ele perguntou para onde você vai? Lugar nenhum. Aí ele falou,
Você não tem onde ficar? Eu falei, não. Vou, mas também não vou atrapalhar o senhor, não. Já tô saindo, tô indo embora. Aí ele falou, não, você não vai embora. Você se importa de ir no restaurante? Eu falei, não. Contrário, eu trabalhava num restaurante em Portugal, né? Falei, pelo contrário, se eu quiser, eu faço tudo. Eu já trabalhei em restaurante em Portugal, ajudando de cozinheiro, de meseiro e tudo. Aí ele falou, então por aqui você vai ficar. Dormi lá essa noite. Aí eu fui na pia lá da cozinha, quando ele me deixou lá trancar, na pia da cozinha. Aí eu vi que tinha duas torneiras. Aí onde que eu descobri que uma era quente e outra era fria. Aí eu tomei um banho de gato mesmo, né? Pegando a água ali, porque eu não ia entrar. A pia me cabia lá dentro. Só que eu não ia, que é pia de cozinha de restaurante, eu não ia fazer tal porcaria. Sempre tive uma consciência muito grande disso e a minha mãe sempre nos educou de uma forma muito higiênica e correta, né? E aí eu tomei um banho de gato ali, peguei minha blusa que era seda, então seda seca rápido, né? E lavei com papão de lavar prato ali, que é a coisa toda. E lavei, aí sacudia ela assim. Passei horas sacudindo para eu poder vestir, porque ela estava muito fria depois de lavar. Aí eu colocava ela na água quente, torcia e vestia. Aí quando ela esfriava, eu voltava lá, fazia a mesma coisa para eu aguentar o frio, para poder dormir. Aí depois eu deixei ela pendurada e fui lá, peguei as coisas os mantos de forrar a mesa, me vesti com aquela parte de cima, né? E dormi. Dormi em cima de uma mesa do restaurante. Porque o chão tava frio pra caramba. Aí eu dormi em cima de uma mesa. De madeira redonda, assim. Aí o seu Luiz chegou, o restaurante abria 10 horas. O seu Luiz chegou por volta de umas 8, por aí. Ele falou, aí me chamava de enano, né? Depois que eu descobri que enano é pequeno, né? Ah, não. É anão. É... Aí me chamou, aí me levou, fomos fazer as compras do restaurante, que faltava. Aí nisso o comércio na avenida, na Norte Avenue, abriu ali em Harrison. Aí ele me levou e me comprou uma camisa branca de botão, uma calça preta, um par de meia e uma cueca. Era uma cueca e um par de meia. Uma camisa e a calça preta. Garçom. Aí ele falou, você tomou banho? Aí eu expliquei pra ele. Ele falou, tá tudo bem. Ele falou, vamos quando. Aí me levou na farmácia, me comprou um desodorante, um presto-barba, só. Voltei. Aí ele falou, faço a barba, tava já muito barbudo. Ele falou, faço a barba e. Só que eu tinha essa barba branca, não era pretinha mesmo na época. Essa aqui apareceu com os anos. Aí ele falou, faço a barba que você vai trabalhar aqui comigo. E aí foi. E fiquei com esse Cara, é homem. uma história dele que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Parte do próximo dia é muita história, né, cara? Eu acho que Muita história, história bem triste, e história como a dele, assim, tem várias, né? Histórias sim, tristes, histórias de superação. eu já Ah, vi. tem muito piores do Histórias. que a minha.
Eu já vi história, né? Muita história sobre o México, mas igual a sua é o que mais me impactou. Eu sou sincero, a dele sim me impactou, mas eu tenho histórias aí de pessoas que vieram para o México, ele sabe também que são histórias ainda mais comoventes ainda Tem. do que a dele. A dele, contudo, ele, por mais que tenha sido triste, sofrida, dolorida, bastantes dias longe da família, ele não sofreu nenhum abuso. Eu acho que também uma das coisas muito assim que eu acho que as pessoas antes de vir para cá, eu já não diria hoje, né? Não, hoje é Ed, tranquilo, eu acho que hoje está mais fácil, as pessoas têm mais acesso à internet para se informar sobre o clima aqui, como é que é a chegada aqui, como é que é o clima na época. Por mais que a gente sabia alguma coisa, mas a gente não tinha tanta noção. Eu vou vir na época do junho e julho, que é calor. Verão, né? E hoje, Imagina, querendo ou não, tem quem te recebe. Exato. Hoje, não, que eu estou te falando, hoje em dia existe a internet, hoje em dia existem as comunidades aí no Facebook, hoje em dia existe uma série de coisas que facilita a nossa chegada aqui, a nossa vinda para os Estados Unidos. E que nem você falou, a própria recepção aqui é outra, é diferente. Pessoas te recebem aqui, coisa que na época não havia tanto. Isso, entendeu? Bom, eu achar que vale a pena, né? A gente fazer uma entrevista com ele com pequenas perguntas, pequenas respostas e fazer cortes, porque a história dele é impactante. Mas, Relevante. pessoal, eu acho que a gente vai deixar esse podcast para um segundo episódio, porque foi um podcast bacana, muita história que ele tem para contar. Tem uma segunda Eu acho parte. que para a gente poder ficar entendeu? E fazer um podcast até o final da maneira que a gente gostaria, é bastante tempo que a gente vai ficar aqui, mas A segunda parte é de superação. eu Vai ser acredito. legal. Imagina, você chegou até aqui Vai ser legal. trabalhando num restaurante onde você foi o teu passo inicial Exato. nos Estados Unidos, depois Foi- de todo o foi sofrimento. Foi o Quer meu dizer, pai. eu- aqui. Eu acho Eu que vai nunca ser tive. bacana a gente dar uma pausa e voltar com a parte 2 do podcast Vamos lá. do Eduardo. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer aqui ter o Eduardo aqui. Muito obrigado, Eduardo, por aceitar o convite e estar aqui conosco. Também o Wanderson aí, que já é um parceiro nosso aí, a gente faz um podcast junto aí. E é o início de um trabalho aí que a gente vai estar trazendo pessoas assim como o Eduardo, pessoas que passaram por toda essa dificuldade até chegar ao sonho americano que todo mundo fala, né? Mas legal. É isso aí, obrigado, Eduardo, por ter participado conosco aí, história muito boa. E, pessoal, aguarde aí a segunda parte dessa história aí, que vai ser mais comovente aí. Vamos lá, galera. Espera. A abraço. segunda parte vai ser, ó, show de bola. Vamos lá, isso aí. vamos pra Um cima. abraço. Tchau, Obrigado a tchau. vocês por tudo. Rapaz. Legal, cara. Rapaz, eu estou